Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O deputado Marçal Filho denuncia o descaso das escolas com a prevenção à depressão e o suicídio adolescente. Ontem o jornal eletrônico Campo Grande News, mais uma vez, destacou que diz respeito à frente parlamentar que nesse mês de agosto pretendo lançar aqui na Assembleia Legislativa para prevenção, combate, informação dos transtornos mentais, transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, enfim, transtornos mentais e combate ao suicídio. Esse é um assunto muito sério, muito grave, que é de saúde pública e que não é tão bem tratado assim, mas que nós temos que falar a respeito disso, porque os casos são inúmeros. Nós defendemos aqui, inclusive, numa audiência pública, a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. E ontem essa matéria que citei diz o seguinte: falam que é drama, está entre aspas, falam que é drama, criticam alunos sobre depressão sem ajuda em escola. Relatos de colegas e mãe de César, adolescente de 14 anos, que cometeu suicídio, indicam necessidade de mudar o ambiente escolar. Eles falam que é drama, coisa de adolescente. Não acreditam na gente, reclamam adolescentes sobre a falta de atenção aos alunos dentro da escola. Eles são parte de uma trajetória de depressão, que muitas vezes antecede o suicídio. Desta vez, as palavras são do melhor amigo de César, 14 anos, que tirou a própria vida no dia 28 de julho, sobre o lugar onde estuda, a Escola Estadual Rui Barbosa, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande. César se foi deixando por aqui o amor imenso da mãe, da família e dos amigos, mas também entre os seus. Deixou questionamentos sobre o ambiente onde passava, ao menos metade do tempo, e onde muitos adolescentes passam o dia inteiro, a escola. Ficou no passado, ou ao menos deveria, a época da desinformação e dos muitos mitos sobre os sofrimentos mentais. Hoje já se sabe que a depressão é a doença do século e o suicídio entre jovens uma escalada crescente. Em 2018, 91 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos tentaram suicídio em Campo Grande. Entre as tentativas, as meninas representam a maior parte. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande mostram que dos 91 casos, 84 eram meninas, enquanto 7 eram meninos. Entre adolescentes e jovens de 15 e 19 anos, o gênero feminino também representa a maioria dos casos. Ausência nas aulas, rendimento que cai e choro em sala de aula podem ser alguns dos sinais, e foram, no caso de César e seus amigos, indícios quase gritantes para que a equipe da Escola Estadual Rui Barbosa prestasse atenção. Para lá, César não volta mais. A morte da namorada de 12 anos, que também tirou a própria vida, parece ter sido o gatilho final para o que ocorreu no dia 28 de julho. Ainda assim, é para a escola que os amigos têm que voltar. Meus colegas falaram que apenas conversaram com os alunos em sala de aula, mas não tem nenhuma psicóloga. Eles falam que é drama, coisa de adolescente. Não acreditam na gente, diz o melhor amigo de 14 anos em tom que indica já não esperar sensibilidade no ambiente escolar. Tem uma professora que até ajuda, procura ouvir a gente e aconselha buscar uma psicóloga, mas a coordenadora não, ela não está nem aí. A forma como a morte de um amigo ou mesmo colega atinge os outros alunos é outra face do problema e também outra demanda para mais empatia e preparo de professores, diretores e coordenadores para lidar com a saúde mental dos alunos. Em março, Paola Lopes, coordenadora da recém-criada Coordenadoria de Psicologia Educacional, afirmou que a presença de psicólogos nas escolas ainda é um sonho distante. Um psicólogo poderia, por exemplo, entender o universo, às vezes tão fechado, dos adolescentes, que hoje envolvem um desafio ainda maior, as redes sociais. Há toda uma sociabilidade e rede de contatos que crianças e adolescentes desenvolvem, muitas vezes sem que os próprios pais saibam. Era pelas redes
grande parte da relação entre César e a namorada, cujo sofrimento psicológico afetou o adolescente. Sem informação de como buscar ajuda, batendo de cara na demora e burocracia para agendar psicólogo e psiquiatra na rede pública, é com os amigos que os adolescentes buscam ajuda. Somos amigos há 4 anos. Ele falava só que queria atenção. Umas 2 ou 3 vezes falou em se matar. A gente estava andando e, do nada, ele começava a falar da vida dele e que estava cansado, conta o amigo. Agora, entre eles, sofrimento, desespero e reações que incluem quebrar o quarto inteiro, põe medo nos pais. O César recebeu muito apoio dos colegas e os amigos dele estão sofrendo muito. Tem um vizinho que nem estava indo para a escola. Outro colega disse para mim que foi chamado na secretaria porque não consegue ficar na sala sem chorar. Muitas mães pedindo para abonar falta porque os alunos não estão conseguindo ir à escola, diz a mãe de César, Patrícia Romero. O que Patrícia conta sobre o diálogo com os responsáveis pela escola mostra despreparo e falta de empatia. Eu fui na escola e falei que o meu filho estava com problema de depressão, que tinha perdido a namorada. Então eu quero que vocês entendam que ele está com problema. Aí a escola falou, não, tudo bem, nós vamos falar com o menino. No outro dia meu filho foi para a escola e a colega dele chamou-os. Falou que não estava se sentindo bem, que não queria ficar na escola e vieram para a minha casa. No outro dia a escola chamou ela, separado dele, e chamaram meu filho. A diretora falou para o meu filho que eu ia perder a guarda do meu filho e que a escola poderia me processar por ele ter saído com uma menina de dentro da escola. Quando ela falou, nós vamos chamar a sua mãe, meu filho entrou em desespero, ele começou a chorar. Não, não chama minha mãe, porque a minha mãe já está sofrendo demais. Eu estou indo no psicólogo, estou indo no psiquiatra, eu preciso de ajuda. Minha namorada se matou há pouco tempo. Sabe o que a diretora falou? Morreu, morreu. Depois do relato, a mãe é interrompida pelo choro e em seguida vem a revolta. A escola não tem um apoio, não tem ninguém que vai chegar lá e vai falar que seu filho está doente. E eles eram só amigos. Meu filho não queria ir mais para a escola. Eu já tinha procurado outra. Na segunda-feira, a diretora da autoescola me ligou. Patrícia, eu consegui a vaga para o César. Eu falei assim, não precisa mais. Bom, esses são os relatos dessa mãe que perdeu o filho para a depressão, para o suicídio. Essa é uma história, infelizmente, muito comum. Claro que nós estamos aqui focando a questão das escolas, porque entendo que é necessário a presença de profissionais desta área nas escolas, para dar esse suporte. A Secretaria de Educação criou um núcleo lá, que é coordenado muito bem pela Paola, que participou já de inúmeras reuniões e audiências públicas que fizemos aqui nessa casa, mas ainda é muito pouco, precisamos de muito mais. Mas precisamos envolver também toda a sociedade. Não só em relação aos estudantes, aos adolescentes, mas em relação às pessoas de outras faixas etárias, porque esses transtornos mentais, seja a síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, depressão, são casos que ocorrem no dia a dia e que muitas vezes não são identificados. E, pior, não são compreendidos, entendidos pelas outras pessoas. Somente profissionais da saúde, da área de psicologia e de psiquiatria, ou as pessoas que já passaram por isso, é que compreendem. De resto, as pessoas sempre encaram como se fosse algo de somenos importância, porque não é uma doença visível. A doença mental não é uma doença visível, muitas vezes. É uma doença silenciosa. A depressão é algo que vai acometendo a pessoa aos poucos, e por causa de um gatilho emocional disparado é que acaba vindo à tona, aí na forma de automutilação, de violência ou mesmo tirando a própria vida. Por isso, este mês pretendo lançar aqui a Frente Parlamentar para discutir esses assuntos. Espero que todos os colegas participem e que seja um grito de socorro, principalmente ao poder público, ao governo do Estado, para que políticas sejam empreendidas nesse setor cada vez mais e mais. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.